Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Oitavo ano, saudade de vocês, viu? Dos nossos debates, das nossas aulas. E aí, como nós não podemos parar, né? Temos que dar andamento aos nossos estudos, apesar do momento que nós estamos vivendo, mas é certo que isso irá passar e logo nós estaremos na nossa escola, dando continuidade aos nossos estudos pessoalmente. Mas enquanto isso, o que nos é oferecido é esse contato, né, de forma virtual, mas não menos preocupado com vocês, nem muito menos calorosamente falando, né? A preocupação da gente é constante com os estudos de vocês, né, com a forma que a gente pode chegar esse estudo a vocês da melhor forma possível. Então, nós precisamos fechar a nossa primeira etapa, né, que nós paramos em março. Seria na outra semana a nossa avaliação, nós não conseguimos, por conta do que nós já sabemos que foi paralisada as aulas presenciais, e aí nós temos que dar continuidade ao nosso ano letivo, e aí vamos, próxima semana, fechar nosso primeiro período, né, nossa primeira etapa. E aí, para que isso aconteça, eu vou fazer uma revisão com vocês sobre a conjuração mineira, que será a nossa avaliação nesse conteúdo, certo? Então, a conjuração mineira vai ser o conteúdo da nossa avaliação. Por que eu escolhi esse conteúdo? Foi o nosso último assunto que foi dado a vocês. E aí será uma forma do assunto ainda está, né, na mente, ainda está bem próximo do que vocês estudaram. E aí com essa revisão que eu vou passar para vocês hoje, também será dando uma refrescada, e a gente, qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre, a gente vai conseguir tirar um pouco agora nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. E também na nossa sala de WhatsApp, dúvida que vocês tiverem durante o período da nossa aula, vocês podem tirar, que eu vou estar disponível para isso, ok? No livro de vocês, esse conteúdo começa na página 346, que são as rebeliões da América Portuguesa, certo? Então, por que rebeliões? Vamos lá compreender. No século XVIII, certo? O Brasil estava vivendo esse momento de iniciar-se como país, né? Nós tínhamos o imperador, Dom Pedro I, que nos deu a independência como colônia. Então, esse momento aqui que nós vivemos, o Brasil ele é governado por Dom Pedro I, o príncipe regente. Mas, mesmo o Brasil sendo independente de Portugal, de certa forma, nós ainda eram ligados à nossa metrópole. Então, o Brasil ele não foi totalmente livre de Portugal inicialmente. A gente pode dizer que o Brasil só vai ser realmente independente, de fato e de direito, com a nossa proclamação da República, né? Pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Aí sim, lá no 15 de novembro, que o Brasil torna-se um país realmente independente. Até então, mesmo a gente lá no 7 de setembro de 1921, o Brasil sendo declarado independente de Portugal, nós vamos deixar de ser colônia e vamos passar a ser império, né? Tanto que nós vamos ter momentos de império por dois períodos, o Dom Pedro I e Dom Pedro II. E entre o primeiro e o segundo ainda vamos ter as regências, que são pessoas que irão governar nosso país de acordo com a escolha da metrópole que era Portugal. Então o Brasil ainda era ligado a Portugal. Nós deixamos de ser colônia, mas passamos a ser império. Então, república, né, de fato e de direito, um país livre do seu colonizador, só no 15 de novembro de 1889, certo? Então, dentro desse período aqui, do primeiro império, vai acontecer várias, vamos dizer assim, articulações contra o governo que era Dom Pedro I. E uma delas principais vai ser a conjuração mineira e a conjuração baiana, mas com momentos diferentes e pensamentos diferentes. Vamos dizer assim, objetivos únicos, que era
realmente fazer com que o Brasil fosse independente de Portugal, né? Que o Brasil tivesse um governante e fosse um país livre da metrópole, né? Que ainda a gente era visto como uma colônia, mesmo sendo império. E também sobre a questão financeira, né? A gente sabe que quando mexe no dinheiro, aí a questão é mais forte. E aí a base dessas conjurações, tanto da mineira como da baiana, vai ser a questão de impostos, que eram cobrados pela coroa portuguesa para os conjuradores. Então vamos entender primeiro a mineira aí. Conjuração mineira, o que ela tinha como base? Como o próprio nome fala aqui, ó, eu coloquei no quadro impostos, que era chamado de derrama, certo? Esse imposto aí que Portugal queria que os mineiros pagassem à coroa portuguesa. E como era isso, professor? Nessa época aqui, o Brasil tinha como base o ouro, certo? Então, como tinha como base o ouro, chamou a atenção de Portugal. Primeiro, para a gente lembrar aqui, para a gente revisar. Durante o período da história do nosso país, nós vamos ter círculos econômicos, né? Então, o Brasil vai ter o primeiro círculo econômico, que vai ser o pau-brasil, quando os portugueses chegam aqui no Brasil. E aí, o primeiro ciclo econômico que ele vai ter vai ser o pau-brasil, vai servir como dinheiro para Portugal. O segundo ciclo econômico vai ser o quê? A cana-de-açúcar. Termina-se o cultivo do pau-brasil, sabendo que o pau-brasil era uma árvore nativa. E aí, como foi muito grande a extração, ela entrou em extinção, né? Então, tinha-se por necessidade gerar dinheiro dessa colônia para a metrópole. E aí vai surgir a cana-de-açúcar, vai ser o açúcar, nosso segundo ciclo econômico, que vai render dinheiro para Portugal. Termina-se o ciclo do açúcar, começa o terceiro ciclo, que é o ciclo de quê? Do ouro, que é exatamente esse momento aqui que a gente está vivendo, certo? Então, pau-brasil, pau-brasil, açúcar, o ouro e depois do ouro, ou juntamente com o ouro, o café, que ainda é o ciclo econômico do nosso país importante. É o nosso principal produto de exportação, é o café. O açúcar também ainda é, né, o nosso produto de exportação. Mas como era na época do Brasil colônia, não. Então, terminando o ciclo do açúcar, havia-se a necessidade de descobrir algo que rendesse dinheiro para a coroa portuguesa. E o que é que vai ser descoberto? Em Minas Gerais, na região sudeste, as jazidas de ouro. Lembrando que a nossa colonização deu-se início para a região nordeste. Então, tudo era cultivado na região nordeste. O pau-brasil foi praticamente devastado da região nordeste, né, na Mata Atlântica. Depois, o açúcar foi cultivado na região nordeste, principalmente em Pernambuco, que foi a capitania que deu mais lucro em relação ao açúcar. E por que essa questão do nordeste? Os portugueses chegaram ao nosso país pelo nordeste. Eles vieram de barco, né, litoral. Então, a necessidade da embarcação ficar próximo do produto que tinha para levar para Portugal. Então, todo o cultivo, a primeira exploração vai ser na região nordeste. O Brasil adentro não tinha interesse para Portugal porque era algo desconhecido. Fazia medo, ele não sabia o que poderia encontrar ali, né? Sabia que tinha índio. E que o que encontrava ali no Brasil, fora do litoral, fazia medo. E além disso, era distante do litoral, que é onde ficavam os barcos para poder eles desembarcar para Portugal. Então, todo o cultivo econômico dos dois primeiros ciclos econômicos, tanto o pau-brasil como o açúcar, vai se dar na região nordeste. Mas ao chegar ao fim, como eu falei, do ciclo do açúcar, e aí vai ser necessário descobrir algo que pudesse render dinheiro para a coroa portuguesa. Então, vai sair em bandeiras para descobrir, né, o que poderia render dinheiro para Portugal. Vão chegar-se à região sudeste, principalmente o estado de Minas Gerais, que é o estado na qual vai se encontrar as maiores jazidas de ouro, de diamante, né, do nosso país. Então, Portugal vai se concentrar na região sudeste. E não só Portugal, mas também a população que já aqui existia. Então, todo mundo, praticamente, que trabalhava no cultivo do açúcar na região nordeste, vai migrar para a região sudeste no estado de Minas Gerais, para ganhar ouro. Então, começou a surgir, né? Todo mundo falar sobre isso. Ah, em Minas tem ouro.
e dá dinheiro, é lucrativo. Então, vai um boom de gente para lá para poder trabalhar nas jazidas de ouro. E aí, vocês acham que Portugal ia gostar dessa ideia? Lógico que não. Eles iam querer dividir o ouro que eles achavam que era dele, porque eles eram os colonizadores, com a população. Então, Portugal vai criar o quê? Impostos. Então, o que é que eles vão fazer? Vão criar as casas de fundição. E o que eram essas casas de fundição? Nós sabemos que o ouro é encontrado na natureza, né, em forma de pedrinhas. São chamadas de pepitas de ouro. Então, as pessoas encontravam essas pedrinhas de vários tamanhos, né, e escondiam. E aí não passava por uma fiscalização. Eles encontravam e guardavam e vendiam para atravessadores e não tinham vamos dizer assim, uma fiscalização, algo que dissesse, nessa jazida de ouro foi encontrado 10 quilos de ouro, 100 quilos de ouro, 1000 quilos de ouro. Não tinha uma fiscalização. Então, Portugal estava perdendo com isso. Então, o que eles fizeram? Criaram as casas de fundição. E o que eram essas casas de fundição? Todos e qualquer jazidas de ouro tinham que levar o ouro para essas casas para ele ser derretido e feito barrinhas de ouro que recebia o carimbo da coroa portuguesa. Então, a partir desse momento, Portugal teria como contar, né, ou pesar todo o ouro que era encontrado no Brasil. E, logicamente, ter o domínio sobre esse ouro. Através do quê? Dos impostos. Todo ouro, ou quase um quinto desse ouro que era encontrado no Brasil, que era levado para a casa de fundição, derretido, recebia o carinho da coroa portuguesa, teria que pagar um imposto por isso. Não era feito de graça. Então, Portugal começou a ganhar muito dinheiro com isso. Além de que era o único e exclusivo comprador do ouro encontrado no Brasil. Então, eles ganhavam dos impostos que eram cobrados pelo esse ouro, chamado de derrama, ou quinto, e também além em cima do ouro que era encontrado nas jazidas, porque já pertencia a eles. Logicamente, eles pensavam porque a colônia ou o império era português. Então, insatisfeitos com essas cobranças de impostos, pessoas começaram a se organizar para acabar com isso, né? Não, se a gente que encontra o ouro, se a gente faz todo o trabalho, por que a gente tem que pagar tanto imposto para Portugal? Então, começou-se aí o primeiro movimento, que é a Conjuração Mineira. Então, conjuradores começaram a se reunir entre si e articular contra o governo português, no caso o imperador Dom Pedro I, para que não pudesse mais haver essas cobranças de impostos. Então, várias mediações foram feitas, né? Conversas com o imperador sobre isso. Só que o imperador, logicamente, ainda tinha sua visão da coroa portuguesa. Tinha que mandar esse ouro para Portugal. Ele não aceitava essa divisão ou não a cobrança de impostos. Então, alguns conjuradores começaram a se organizar contra esse imposto chamado de derrama, que era uma cobrança feita em cima do ouro, certo? E aí, quais eram os planos desses revoltosos? Em 1789, a ameaça do derrama gerou muitos conflitos entre a população e as autoridades locais portuguesas. Grupos da elite de Vila Rica, que era conhecido Vila Rica, que é atualmente a cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, organizaram então um movimento de contestação, que ficou conhecido como Conjuração Mineira. Então, eles contestavam, né? Eram contra essa ideia do derrama, que era esse imposto que cobrava mais ainda dinheiro em cima do ouro achado no Brasil. Quais as principais reivindicações? Cancelamento da derrama, então eles queriam que não fosse mais cobrado esse imposto. O perdão da dívida com o governo português, então perdoar essa dívida. Ampliação da autonomia política de Minas Gerais, então também queria que Minas Gerais tivesse uma política livre. Criação de uma universidade na região. Autorização para instalação e funcionamento de manufaturas, que eram pequenas fábricas. Instalação de um governo de caráter republicano na região. Gente, é importante lembrar, Minas Gerais, que é onde aconteceu a Conjuração Mineira, não queria a independência do Brasil como um todo. Lutar pelo processo de independência, como, né, alguns livros trazem ou alguns historiadores contam sobre isso. A Conjuração Mineira e principalmente o estado de Minas Gerais,
Eles queriam se tornar independentes de Portugal. Livre. É como se Minas Gerais fosse um país independente. Então, eles não queriam tornar o Brasil como um todo, eles queriam tornar a região de Minas Gerais independente de Portugal. Então, esses eram os planos dos conjuradores, né? Acabar com o derrama, que era o imposto, tornar Minas Gerais independente, né? Ter uma república particular deles, a criação da universidade, porque as melhores universidades, principalmente na área de direito, que lidava muito com a questão da política, da ligação entre as pessoas, politicamente falando, ficava em Lisboa. Então, na Europa, eles não queriam que criasse uma universidade em próprio Minas Gerais. E aí, dentre esses conjuradores, nós vamos ter uma figura bem importante, chamada popularmente de Tiradentes. Certo? E aí, Tiradentes vai ter um papel muito importante nesse contexto aí da conjuração mineira. Então, Joaquim José da Silva Xavier, chamado popularmente de Tiradentes, porque ele aprendeu com o tio, né, a profissão de dentista, de arrancar dente, então por isso que ele ganhou esse apelido de Tiradentes, mas também ele era alferes, né, negociava com ouro, e alfaiate, certo? E aí ele vai ser um dos principais líderes dessa conjuração aí mineira. Por assumir as autoridades, sua participação na liderança do movimento, ele foi condenado à morte. Só que o que aconteceu? Tiradentes não era só ele que queria a conjuração, era um grupo de pessoas, Manuel Cláudio, José Afonso, tinha outras pessoas que eram contra as ideias de Portugal. Só que Tiradentes foi o único a ser condenado. Por quê? Porque os outros acabaram se aliando ao governo, então traíram Tiradentes. Né? Então, na hora que era para dar a cara a bater, Tiradentes foi o único que foi. Os outros acabaram se vendendo, entregando os planos para a coroa portuguesa. E Tiradentes foi o único que se manteve contra a coroa e a favor das suas ideias. Então, ele vai ser o único que vai ser condenado à forca, certo? Em 21 de abril de 1792. Então, por isso que nós temos um feriado, né, 21 de abril, que é decorrente à data na qual Tiradentes foi condenado à forca. Depois teve o seu corpo esquartejado e as partes do corpo foram espalhadas em postes na cidade de Vila Rica, que hoje atualmente é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, para que as pessoas que vissem o corpo deles, né, os pedaços do corpo, tivesse aquilo como exemplo para que não mais se organizasse contra especificamente a coroa portuguesa. Então, a conjuração mineira, lembrando, era contra a cobrança de impostos, certo? Especificamente a derrama, independência de Minas Gerais, no restante do país, se tornar Minas uma república fora dos domínios de Portugal, a criação de uma universidade, principalmente do curso de Direito em Minas Gerais. Esses eram os principais objetivos da conjuração mineira. Mas aí eu falei para vocês que nós temos as duas principais rebeliões dessa época. A conjuração mineira, como eu falei, como teve líder Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que foi condenado porque foi o único que não voltou atrás das suas ideias. Ele continuou com elas contra a coroa portuguesa. Então ele foi morto no dia 21 de abril e condenado à forca, ao corpo ser esquartejado e teve o seu corpo espalhado, né, as partes do corpo, para que servisse de exemplo e ninguém quisesse mais conjurar, né, organizar-se contra a coroa portuguesa. E aí nós vamos ter um fato bem parecido com a conjuração mineira, sendo conjuração baiana. O nome conjuração quer dizer assim, articulação contra, movimento contra alguma coisa, certo? Então, a conjuração baiana, ela vai ter como princípio também, não só a cobrança de impostos, mas uma reivindicação. Nós sabemos que Salvador é a nossa primeira capital. Então, quando o Brasil foi descoberto, Salvador ficou sendo a primeira capital do nosso país. Só que em um determinado momento, Salvador deixou de ter a infraestrutura para que isso acontecesse como capital. Quando Dom João VI, né, pai de Dom Pedro I, rei de Portugal, veio para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas,
Ele chegou em Salvador, viu que ali não tinha infraestrutura para ser a capital de um país. Então, o que ele vai decidir? Ele vai decidir transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E nessa mudança, toda a infraestrutura vai ser levada para o Rio de Janeiro. Então, as melhorias, os investimentos, o dinheiro que vinha para Salvador vai passar a ser para o Rio de Janeiro. E com isso, né, a capital, Salvador, a população, os conjuradores vão ficar insatisfeitos. Porque vai acabar o investimento que antes vinha porque ela era a capital e passa aí para o Rio de Janeiro. Então, a conjuração, a base da conjuração baiana vai ser a questão do investimento. Portugal vai mandar dinheiro para investir no Rio, porque vai ser a principal agora, por ser a capital do nosso país. E Salvador, que era a antiga capital, vai deixar de receber esse investimento. Então, a insatisfação com o domínio português atingiu outras partes do Brasil. Além da região de Minas, como a Conjuração Mineira, Salvador, na Bahia, teve esse descontentamento também e era forte, certo? Então, quando a capital da colônia foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro em 1763, Salvador passou a receber menos investimento e a circulação de pessoas e de mercadorias, consequentemente, diminuiu. Com isso, o preço dos produtos básicos, como roupas e alimentos, aumentou, gerando uma grave crise de abastecimento na região. E quais eram os objetivos da Conjuração Baiana? Decretar o fim da escravidão, proclamar a República Baianense, também queria que Bahia fosse independente do Brasil e de Portugal, tornasse um país, um estado independente, diminuir os preços dos produtos, que ficou muito alto por conta desses investimentos que vieram pouco para Salvador e passou aí para o Rio de Janeiro, ter autonomia para comercializar com outros países, sem o impedimento de Portugal, que Portugal não permitia que os estados, principalmente Salvador, comercializassem com outro país, né? Que era a lei dos portos, que Portugal fez um acordo com a Inglaterra, que não permitia que o Brasil, como colônia, pudesse negociar o comércio com outros países. O Brasil, como colônia, só poderia vender suas mercadorias para a Inglaterra, e foi um acordo entre portos. Então, Brasil e Inglaterra fez um acordo na qual todos os produtos que eram manufaturados do Brasil só poderiam ser vendidos para a Inglaterra. Lá ele passava pelo processo de industrialização e voltava para a gente de novo como produto industrializado. Então, era uma lei, era um acordo entre Brasil e Portugal, entre Portugal e Inglaterra, na qual exigia que nenhuma colônia pudesse fazer comércio com o Brasil a não ser a Inglaterra. Então, esses eram os principais motivos da Conjuração Baiana, certo? Então, para nossa avaliação, na próxima semana, o conteúdo será esse: Rebeliões da América Portuguesa, que no livro de vocês começa na página 346, capítulo 4, e vai até a página 356. Então, para a nossa avaliação, será esse o conteúdo: Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, impostos em cima do ouro. Temos como figura principal Tiradentes, que foi condenado porque não quis entregar a questão, né, se entregar para Portugal. Conjuração Baiana é satisfação com pouco investimento da mudança da capital, de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, estudem. Eu vou passar uma atividade no grupo de vocês do WhatsApp, que vocês irão responder, irão trazê-la para mim novamente. Qualquer dúvida, deixou no grupo da gente durante o nosso período de aula, certo? Então, tchau, fique bem, estudem e até o nosso próximo encontro.